Quando de repente ela vê os detetives vindo na direção dela e então a Laura fica em choque. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira. Estou muito feliz por estar trazendo esse caso para vocês, já estava com esse caso armazenado há muito tempo, finalmente hoje estou gravando e vocês estão assistindo. Eu estou muito feliz por isso, até porque a gente vai ter muita coisa bacana para discutir no final. Eu trouxe algumas informações muito interessantes. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, de comentar. Sua participação é muito bem-vinda e ajuda e faz com que esse canal cresça. E você também pode se aventurar por aqui e conhecer nossas outras produções, exatamente porque a gente tem séries muito legais aqui no canal, começando pela série Gustavo Report, onde eu trago uma história de 7 partes do caso O Psiquiatra que Roubou a Vida de Seu Paciente. Essa história, ela vai te deixar assim, com o rosto sem expressão, porque você vai ficar completamente perplexo com tudo que você vai ouvir e você vai ficar assim, falando, gente, como pode uma pessoa ser tão manipuladora? E essa história vai te surpreender com uma série de eventos que vão acontecendo um após o outro, é impressionante. Nós também temos aqui a série Na Mira de Escândalos, na primeira temporada As Mulheres do Presidente, onde eu conto todos os eventos que cobrem os escândalos envolvendo Bill Clinton, a Monica Lewinsky, Linda Tripp, Janita Broderick, Paula Jones, e as histórias são muito fortes, são muito intensas, porque há muitas vítimas e mulheres que merecem ser ouvidas. Os episódios estão sendo exibidos semanalmente e a história é toda contada no formato dramático de thriller, então você vai gostar muito, porque não é o que você espera. Se você não assistiu, se prepare, porque você vai abrir, vai começar a assistir o episódio e vai ver que não é nada do que está passando pela sua cabeça agora enquanto eu estou te falando isso. É muito diferente, é muito completo e é muito legal também. Também temos a minissérie Na Mira de Incendiários. São 6 episódios e 5 casos extraordinários de incendiários americanos. As histórias têm uma abordagem dramática muito intensa, com revelações muito surpreendentes, porque eu fui atrás de inúmeros depoimentos para enriquecer todo o material, principalmente o último caso, que é parte 1 e parte 2, o caso do Paul Kennedy Kelly. Se você ainda não assistiu, você precisa assistir, porque essa história ela é fenomenal. Quando você pensa que acabou, começa uma outra história que você vai falar assim, como chegamos a esse ponto? E nós também temos casos muito fortes, incluindo o caso de maior repercussão da minissérie, que é o caso do Thomas Witt, um incendiário de homens bonitos. É um evento muito grande, inclusive, essa história, porque tem muitos desdobramentos, e você também pode conferir os outros casos aqui do canal. Nós temos inúmeras histórias, várias coberturas de casos muito fortes, incluindo o caso do Craigslist, do Danny Rowling, da autora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então são histórias assim muito boas e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então passa por lá e a gente conversa depois nos comentários. Desde que as rodovias americanas foram implantadas, surgiu uma subcultura de viajantes que pegam caronas clandestinas. E esse era o estilo de vida romantizado, fazer as malas e viajar para onde quiser. Só que nos dias atuais existem pessoas que passam a vida em trens. E esse é o grande atrativo, a liberdade de ir para qualquer lugar sem ficar preso às regras tradicionais da sociedade. Então eles vão até uma cidade, fazem o que quiserem lá e depois vão para outro lugar. E nesse processo, algumas amizades especiais vão sendo formadas e eles vão vivendo com apenas alguns trocados no bolso. Lembrando que esse estilo de vida clandestino é diferente do estilo de vida nômade comum. Então acaba se tornando muito mais do que uma busca pessoal por liberdade, porque acaba contendo as próprias regras de um código de honra. Como esses indivíduos vivem à margem da sociedade, se forem procurados em um estado, é só se mudarem para o outro, e assim eles vão vivendo fora do sistema que nós vivemos. Só que os viajantes clandestinos de hoje têm uma vantagem que seus antecessores não tinham. Eles usam internet e celular. E assim fica muito mais fácil viver dessa forma, porque eles podem contar com a tecnologia que une esses pequenos grupos nômades e formam uma rede internacional de exploradores, mas também para se inserir nessa cultura e conhecer pessoas que talvez não tenham
as melhores intenções. Então isso acaba sendo um recurso valioso para quem quer burlar a lei. Pegar carona nos trens é ilegal em todos os estados dos Estados Unidos, por motivos bem claros, como vulnerabilidade e perigo. E essas pessoas sobrevivem à base de mendicância e roubo. Não existem regras, não existem protocolos, eu só vou passar alguns dias aqui e vou embora. Ninguém sabe quem eu sou, então o que eu faço não importa. E normalmente há muito excesso de substâncias ilícitas e bebidas que essas pessoas acabam fazendo uso. E é aí que a história começa, porque no dia 13 de maio de 2013, um homem que pescava perto de um pátio de trens em Sacramento se depara com uma cena horripilante. Ele encontrou restos humanos perto de um riacho. E aí os investigadores Vince Duto e Mary Green, do condado de Priester, são chamados para essa missão. E aí, assim que eles chegam, os detetives viram o corpo que estava de costas, sem roupa e com as roupas íntimas no tornozelo. E ele já estava num estado que eles chamam de mumificação. Então não tinha nada que indicasse se era um homem ou uma mulher. E como o corpo estava ao lado de um pátio de trem, podia ser um pedestre ou um passageiro. O corpo estava a apenas 30 minutos de trem de Sacramento, na Califórnia, na cidade de Roswell, o maior centro ferroviário do oeste dos Estados Unidos. E faz muito tempo que Roswell é um polo para esses viajantes clandestinos. Então há muitos trens que qualquer um pode pegar e isso atrai muito os viajantes. Então esse corpo foi marcado como vítima desconhecida e os investigadores ativaram um protocolo de um incidente suspeito. E eles, claro, tratam a área de 4.000 metros quadrados como uma possível cena do crime. Como esse caso começou só com a alçada, sem identidade, sem roupas e outras coisas, as chances eram remotamente pequenas. Então esses restos foram enviados ao legista e depois a um laboratório de antropologia forense. E semanas se passam e então os investigadores identificam que o DNA e a arcada dentária era de alguém que havia desaparecido um mês antes. E aí foi no dia 28 de junho de 2013 que eles conseguiram a identidade da vítima. Era um menino de 19 anos de Pioneer que se chamava John Alpert. E ele tinha sido registrado como uma pessoa desaparecida em Los Angeles. E as descobertas dos médicos sugerem que o que aconteceu com ele foi de uma forma muito traumática, porque tinha ferimentos no crânio e nos ossos das extremidades. Então poderia ser que alguma coisa, tipo uma briga, poderia ter acontecido. Então agora, de fato, estava determinado que o que havia acontecido com ele era um homicídio. Então pelas redes sociais eles descobrem que o John estava a 600 quilômetros da sua vida como um calouro universitário na cidade de Paperdale, no sul da Califórnia. E ele tinha um irmão gêmeo e suas fotos de perfil indicavam que ele era muito amado por sua família e amigos. E até esse investigador, ele entra em contato com o irmão do John e aí comunica que infelizmente ele já não está mais entre nós. E o investigador queria saber se o John era agressivo, se ele mentia, se ele se metia em muitas brigas. Só que daí a família diz totalmente o contrário. Olha, não, o John era carinhoso, era gentil e era amável. O John, ele era um pacifista e ele seguia os preceitos do budismo. Ele se preocupava com a natureza, com os animais e ele sempre comentava que queria cuidar de sua mãe. E ele e os irmãos cresceram numa cidade pequena, só que aí a mãe acabou tendo uma deficiência. E a situação financeira deles não era das melhores e a mãe dele fez o máximo para ele e o irmão terem onde morar. E o John, ele tinha um sonho de viajar e ver o mundo, e ele sempre teve esse espírito aventureiro. E no começo de março de 2013, 2 meses antes do corpo do John aparecer, ele diz ao irmão que fez amizade com alguns viajantes clandestinos que haviam parado em Palmdale. E aí ele disse, olha, eu me identifiquei com essas pessoas, eles têm a mesma mentalidade, as mesmas ideias, as mesmas filosofias. Era bom demais para ser verdade, porque ele acreditou ter encontrado viajantes sonhadores como ele. E o melhor de tudo
é que eles estavam dispostos a acolher o estranho. A irmã dele ainda perguntou se ele confiava nessas pessoas e ele disse que confiava mais do que tudo. Então ele se junta a seus novos amigos para passar 2 semanas de férias viajando de trens e conhecendo essa nova cultura. Ele era considerado carne fresca pelo grupo e normalmente você é carne fresca pelo seu primeiro ano. Aí o irmão o fez prometer que ele não iria beber nem fazer nada que tirasse o seu autocontrole. E a mãe do John não queria que ele fosse viajar, mas ela confiava demais nele, ela confiava totalmente. Aí no dia 7 de março, momentos antes do John se juntar aos amigos viajantes, ele escreveu um post premonitório nas redes sociais. Estou numa encruzilhada na minha vida e pela primeira vez estou com medo. Durante a primeira semana da viagem, o John ficou mandando mensagem para a mãe todos os dias e ele contou tudo sobre a sociedade secreta de amigos, sobre as aventuras impressionantes que eles tinham. E ele contava como se fosse tudo ótimo e ele estivesse se divertindo. E aí logo depois eles acamparam em uma mata, mas aí o John se decidiu que queria voltar para casa. Aí no dia 17 de março, 10 dias após a viagem, o John manda uma mensagem de atualização para a mãe e diz que estava em Roseville, que era para ela ir dormir bem e que de manhã ele iria pegar o ônibus e retornar para casa. Na mesma noite, o John fez uma ligação para o seu irmão gêmeo e também disse que ia voltar. Aí o irmão pergunta, cansou? Aí ele disse sim. Aí ele também pergunta se o John tinha encontrado o que ele estava procurando. Aí ele fala, eu encontrei sim. E aí ele prometeu que iria estar em casa para o aniversário deles, que ele não iria perder esse evento por nada. Mas essa foi a última vez que a família do John falou com ele. Dias se passam sem contato e a família não parou de ligar até que a caixa de mensagem superlotou. E o irmão do John recorre ao número de uma moça que o John havia passado para ele, caso o telefone dele ficasse sem bateria. E esse telefone de contato era de uma mulher chamada Laura, que também fazia parte do grupo de viajantes clandestinos. Então imediatamente o George ligou para Laura e aí ela fala, olha, a última vez que eu vi o John foi no dia 17 de março, porque ele disse que estava voltando para casa. Aí ele pensou, ok, provavelmente ele está voltando de carona então. Mas todo mundo ficou preocupado mesmo assim. E a partir disso, os investigadores eles repassam a cronologia dos eventos. O John partiu no dia 7 de março, então ele decidiu encerrar a viagem 10 dias depois, em 17 de março. E aí foi o dia que ele disse a todos que estavam indo embora. Como ele não apareceu, seu irmão prestou queixa como uma pessoa desaparecida no dia 9 de abril. E aí no dia 13 de maio, os restos mumificados do John foram encontrados. Após 3 dias de investigação, os investigadores fazem um esforço redobrado para encontrar qualquer pista. E aí eles voltam para a cena para fazer mais buscas e então a investigadora percebe que o local ali por onde estava o corpo dele ficava na parte de baixo de uma ponte que tinha umas pichações da FTRA. E eles já conheciam a FTRA e já haviam tido diversos problemas com eles. 2 anos antes, essa gangue havia sido acusada por ter eliminado um outro rapaz chamado Jack Owens, um viajante clandestino de 46 anos, e havia muitas similaridades entre essas duas situações. O FTRA é uma sigla para viajantes de trens para a carga da América. É basicamente uma gangue de elite de viajantes. Eles não gostam que mais ninguém viaje de trem e eles ficam ofendidos com a garotada que viaja de trem. E todos esses grupos têm algum tipo de iniciação, algum trote para você ser aceito no grupo. Roubar alguma coisa e entregar para o grupo como dinheiro, ou então cigarro, ou então até mesmo substâncias ilícitas. E essas iniciações podem chegar até alguns extremos, como fazer alguém pular do trem em movimento para saber se esse indivíduo merece realmente fazer parte deles. Se alguém perturba as ordens sociais que eles estabeleceram, as punições podem ser muito severas. E as pessoas que viajam de trem se comunicam pelas pichações. Então os detetives fotografaram tudo, porque se 10 pessoas tivessem deixado a marca delas, significa que elas passaram por ali. E esses símbolos são cheios de significados. Por exemplo, um deles significa que ali é um lugar bom para acampar. E são muitas regras e códigos, e quem não sabe como esses códigos funcionam,
pode se dar muito mal. E aí, quando a polícia foi olhar o histórico de chamadas do John, eles perceberam que a Laura aparecia com muita frequência na listagem. E em 30 de agosto de 2013, a polícia ligou para o celular da Laura e a Laura disse que o John largou o grupo para ficar com alguma menina. Mas, sem o nome dessa menina, o caso começou a esfriar. E é uma complicação porque os viajantes eles sempre acabam parando em cidades maiores e eles não têm muito dinheiro. Então muitas vezes eles dependem de Wi-Fi grátis. E então 3 meses depois surge uma pista promissora, porque os amigos do John jogaram o número do celular da Laura no Facebook e encontraram um perfil de uma mulher com o nome de Scary Laura Hawks. E a polícia começou a analisar esse perfil e logo descobriu que a Laura se chamava Laura Keller. Todos os viajantes usam nomes diferentes nos trilhos. Aí os investigadores começaram a fazer uma análise minuciosa de cada foto, cada link, cada postagem. E nos 2 meses seguintes, os investigadores começam a desvendar lentamente os apelidos dos colegas da Laura. Então, através do Facebook, eles fizeram a linha do tempo. Ela postou que estava na Califórnia e que ia viajar para o sul do estado para encontrar os amigos Steel Edu e Agro Greer. Então eles foram seguindo o link até o perfil desses outros dois e todas as datas eram de antes de 10 de março. Então a linha do tempo de quem estava viajando junto e quando começava a se formar. Daí eles encontraram um post do dia 15 de março falando: eu estou com o Agro e com os meninos e estamos viajando com carne fresca. E então eles pensaram, com certeza é o John, eles estão falando do John. Então havia postagens deles dizendo que iriam encontrar um outro grupo de pessoas e no post dizia: vamos para um lugar que dá para nadar e acampar. E o John foi encontrado em um lugar que dava para acampar e nadar. Viajantes clandestinos já estão acostumados a enfrentar as autoridades e também como contornar isso. Aí uma pesquisa mais extensiva e profunda revela as verdadeiras identidades dos amigos da Laura. No caso da Agro Gear é Charity Williams e Steel é Edward Enel. E há um quarto envolvido, que é Just Wheeler. E imediatamente foi expedido mandado de buscas para os registros telefônicos de todos eles. E aí os detetives retornam ao pátio dos trens novamente. E dessa vez eles encontram um recibo de hotel barato da Califórnia. E então, analisando os percursos do trem, fazia todo sentido. A essa altura, a família do John estava muito abalada e eles não conseguiram nem se recuperar. E quando o irmão do John começou a planejar o funeral, as autoridades chegaram até ele e disseram que não dava para mostrar o corpo e que o John teria que ser cremado. Então eles fizeram só uma cerimônia. E então a investigadora encontra uma série de fotos tiradas sobre a ponte, a poucos metros de onde o corpo do John havia sido encontrado. E essas fotos foram postadas no dia 17 de março, no dia em que o John teria desaparecido. Aquele lugar era a cena do crime. E eles encontraram uma foto de todos os suspeitos. E a vítima era a única pessoa que não estava nas fotos, porque poderia ter sido John que fez essas fotografias. Com essa nova prova, nenhum deles poderia dizer que nunca esteve ali. E para ajudar nas investigações, novos dados chegaram com a identificação de cada torre de celular responsável pelas últimas ligações. E eles conseguiram rastrear e viram que o grupo estava junto. Inclusive o John foi com eles para Roseville e o celular dele não saiu de lá. Então os investigadores entraram em contato com a Laura Keller novamente e ela conta a eles a mesma história. E aí eles pegam e falam pra ela: olha, o John se foi. E aí ela fala: nossa, eu estou chocada, eu preciso processar essa informação. Aí eles queriam que ela desse alguns nomes para que eles pudessem confirmar a história dela. Mas ela estava relutante e queria apenas enrolar os detetives. E então eles começam a aumentar o tom. Você está ocultando informações, você está escondendo. Ela fala: não, eu não estou ocultando nada. E aí ela muda a versão, ela conta que discutiu com o John e que depois disso ele foi embora e outros 2 meninos também.
tal de Reno. Então eles descobriram que esse Reno era Brian Cranston. E aí surgiu uma pista promissora, só que ela logo desmorona quando eles descobrem que o Brian Cranston perdeu a vida em um acidente de trem no verão de 2013. E isso aconteceu logo depois do que aconteceu com John. Porém, ainda assim, ele se torna o principal suspeito e eles tentam descobrir se ele estava na Califórnia na mesma época que o John. Então, parte do relato da Laura é confirmado. O Brian estava indo para o leste, para Massachusetts. Só que aí eles começam a pensar, e se talvez a Laura passou informações erradas para nos distrair? Então eles pedem os registros telefônicos e descobrem que depois que eles falaram com a Laura, ela e os outros rapazes começaram a se comunicar o tempo inteiro. Sem provas conclusivas, eles pedem a aprovação de um juiz para colocar grampos e a partir daí eles começam a escutar todas as conversas do grupo. E a localização deles mudava o dia inteiro. Quando eles estavam aqui, depois estavam ali, eles não paravam em lugar nenhum. Mas a polícia consegue rastreá-los e identificar aonde cada um está. E a Laura estava no Novo México e eles imediatamente partiram para lá para confrontá-la. E aí ela tá lá calma, andando, tomando sol, quando de repente ela vê os detetives vindo na direção dela. E então a Laura fica em choque. E eles já chegaram pra ela e falaram, olha, a gente não sabe se você é testemunha, se você é suspeita. E eles começam a fazer muita pressão. E ela começa a mudar um pouco a história, mas nada muito significativo. E aí ela começa a usar e ela começa a dizer, olha, o moleque, que era o código deles pra se referir ao John. O moleque tentou me agarrar e os meus amigos saíram em minha defesa, mas aí eu fui dormir e não vi mais nada. E os detetives sabiam que se eles fossem culpados, assim que eles liberassem a Laura, ela iria avisar todo o restante do grupo. Eles estavam esperando que ela fosse ligar e passar a instrução para todos eles combinarem a mesma história. E não deu outra, o plano funcionou. As ligações entre eles dispararam naquele dia e foi aí que tudo veio à tona. A gangue FTRA não teve nada a ver com isso, mas sim o grupo que o John conheceu. Os outros dois amigos da Laura, Edward e o Julius, confessaram diversas vezes na chamada serem responsáveis pelo que aconteceu. Só que além desses dois e da Laura, havia uma quarta pessoa que eles não mencionavam o nome na chamada. E então os investigadores suspeitaram que poderia ser a Charity Williams. A ficha da Charity Williams já mostrava que ela era uma garota extremamente violenta. Ela já havia sido presa no Missouri por pisotear uma pessoa e quase levar essa pessoa até o último suspiro. E então a polícia decide agir rápido, antes que todos eles sumam. A Laura foi presa no Novo México e os outros dois, o Julius e o Edward, em Nebraska. Imediatamente foram emitidos os mandados de prisão naquele mesmo dia e no dia seguinte todos eles foram pegos de surpresa. No interrogatório, o Julius diz que um grupo atacou o John, mas que ele e a Laura saíram logo no início pra beber e ficar ali conversando. E que logo depois o Edward se juntou a eles. Então nos testemunhos eles estavam dizendo que a Charity Williams ficou sozinha com o John. E aí é muito forte porque eu vi a cena ali do interrogatório e eles perguntam pro Julius o que aconteceu. E aí ele fala, ela pisoteou ele. E aí os detetives perguntam, como assim ela pisoteou? E aí ele demonstra, gente, eu fiquei chocado. Ele bem assim, ó, foi desse jeito, pronto, acabou. Fiquei assim perplexo nessa parte. E aí toda a verdade foi estabelecida. Eles tinham montado o acampamento e estavam em volta da fogueira. E aí o John diz que iria embora na manhã seguinte. E então a Laura não gostou e o agrediu com um tapa na cara. Ele revidou se defendendo, lógico, né? E aí o grupo inteiro foi pra cima dele. Muito justo. E depois a Charity veio fim definitivo no John, exatamente com extrema força em suas pernas. Na visão dela, o John perturbou o equilíbrio do grupo, então ela aplicou a punição que ela achou que ele merecia. Então, inicialmente, ele foi espancado pelos rapazes e depois ela concluiu o serviço esmagando o crânio dele com os pés. Depois que ele já estava ali sem vida, eles tiraram a roupa dele, queimaram na fogueira e o enterraram em uma cova rasa. E na sequência montaram o acampamento a poucos metros de onde o corpo estava e foram dormir. Com a narrativa explicada, agora eles precisavam achar a principal suspeita. E isso aconteceu logo no dia seguinte. A Charity Williams foi presa em Tacoma, Washington, quando ela entrou em uma loja de conveniência. Só que agora que o balde de água fria vem, bem no estilo californiano, com a impunidade, porque não teve julgamento
Eles fizeram acordos com a polícia, a Laura se declarou culpada de homicídio voluntário e pegou 11 anos de prisão. O Júlio se declarou culpado de agressão seguida de ferimentos graves e pegou 7 anos. O Edward se declarou culpado também de forma voluntária e pegou 11 anos. E a Cheryl se declarou culpada de homicídio de segundo grau e pode pegar de 15 anos a prisão perpétua. A mãe do John nunca mais conseguiu se recuperar. As últimas informações que eu tive foi que ela não consegue esquecer o que aconteceu com seu filhinho. E o pior é que o irmão do John diz que ele não queria que o John fosse lembrado como um exemplo do que não fazer, mas como alguém que agarrou uma oportunidade. Tá, hoje eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês e eu já quero comentar isso aí que o irmão do John falou, porque isso aí é negação. Que oportunidade que o John agarrou? Isso não faz sentido. E eu sei que é muito triste quando você tem que olhar para uma realidade como essa, de uma perda sem significado, principalmente aqui no caso do John, porque a primeira coisa é ilegal ficar passando e entrando em trens e movimentos. Então, pro pacifista que ele era, faltou essa observação, faltou essa moral de falar, olha, isso aqui é ilegal, com certeza isso não vai de acordo com aquilo que eu vivo. Essas imprudências, elas sempre tomam conta quando as pessoas estão prestes a realizar esses sonhos que elas acham que são incríveis, principalmente porque você vê que ele era um rapaz completamente ingênuo. Ele se juntou a um grupo que ele acabara de conhecer numa tarde, ele conversou e as ideias deles bateram e ele achou que aquele grupo, que aquele bando de desconhecidos eram pessoas sem nenhum perigo que poderiam agrupá-lo em uma viagem ilegal e clandestina. É muito chocante quando a gente vê as pessoas confiando em desconhecidos assim mais rápido do que o nascer do sol. É uma gravidade sem tamanho, porque comparar isso que aconteceu como uma oportunidade é um absurdo, porque isso não é uma oportunidade, isso aqui foi uma fatalidade. E eu acredito pelos relatos que o John era mesmo um bom menino, e eu acredito tanto nisso. Quando os dias foram se passando, que eles estavam ali de trem em trem, de lugar a lugar, o John percebeu que aquilo ali não era pra ele, porque ele deve ter visto muita coisa, o estilo de vida daquelas pessoas ali era muito selvagem. Com certeza as pessoas que vieram com um papo amistoso para cima dele lá atrás já não estavam tendo a mesma conversa naqueles dias. E o mais triste nisso é que ele não conseguiu fazer o retorno que ele queria, e olha que ele estava prestes a fazer isso. As pessoas têm dificuldade de avaliar o perigo quando elas estão conversando com alguém que está dizendo aquilo que ela quer ouvir. Isso inclusive é uma coisa que funciona muito bem em seitas. Não só seitas de religiões, como há muitas conhecidas também, mas hoje há uma classe nova de seitas, as seitas ideológicas. As pessoas vão se formando em cima de ideologias que estão sendo sustentadas por pessoas maiores, que estão dizendo o que bem entendem, e as outras passam a acreditar sem questionar. E muitas vezes a ausência desse questionamento pode estar atraindo todos para o buraco. Porque quando você não pensa, não avalia se aquilo ali é verdadeiro ou não, você só está dando crédito a quem está dizendo, porque você admira a pessoa e você não para pensar realmente naquela informação para ver se ela está de acordo com a verdade, você negligencia a sua própria visão, porque você está olhando através dos olhos de outras pessoas. E foi isso que ele fez. Ele tinha ideias, ele tinha conceitos, ele tinha valores. Não estou dizendo que os valores, que as crenças dele estavam erradas, não é isso. Eu estou dizendo que o fato dele ter encontrado pessoas que pensavam, que aparentemente pensavam da mesma forma que ele, o levaram a um caminho sem volta. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não se ligam, porque não quer dizer que nós temos os mesmos conceitos, os mesmos pensamentos de valores ideológicos, que isso faz com que você seja uma pessoa com o mesmo caráter que eu. Muitas vezes as pessoas erradas acreditam em preceitos dignos. Crença não tem nada a ver com caráter. As pessoas não conseguem fazer essas distinções. Então, ele conheceu aquelas pessoas e ele falou, olha que lindo, elas são maravilhosas, essas pessoas são boas, são legais, são confiáveis, igual eu sou. E ali é um lugar onde o perigo se esconde. Porque quando você está de frente de pessoas que são parecidas com você, você acredita que elas não lhe farão mal e que elas estão bem intencionadas, assim como você também está. E nesse caso nós temos uma outra coisa também, que é o problema desse estilo de vida, que ele é muito estimulado pelo estado, que nesse caso é a Califórnia. A Califórnia é um chamariz para muitos estilos de vida perigosos, duvidosos e extremamente problemáticos, São Francisco que o diga. E aí nós temos um outro problema, que é o legislativo do estado, com leis cada vez mais brandas que facilitam
facilitam com que pessoas com esses conceitos equivocados, que no caso essa Laura, essas outras pessoas, essa Sherry Williams, fiquem imunes às represálias legais pelos seus atos criminosos. Só para vocês terem uma noção, vai estar aparecendo um vídeo aqui. Recentemente, lojas das redes de varejo Target e Walgreens estão fechando unidades ou reduzindo seus horários de funcionamento na Califórnia por conta do aumento de números de pequenos furtos de produtos das prateleiras. Segundo a Associação Comercial da Califórnia, a capital de Sacramento, Los Angeles e São Francisco estão entre as 10 cidades norte-americanas que mais registram esse tipo de crime. Em São Francisco, onde há registros de ação desses criminosos, muitas lojas que fechavam às 22 horas todos os dias, hoje estão baixando as portas entre as 17 e 18 para diminuir os prejuízos da ação dos criminosos. Teve uma entrevista que um segurança de uma loja deu para a afiliada da ABC News em São Francisco, e ele disse que muitas vezes os funcionários não se envolvem nas situações de furto porque eles não têm poder de polícia e a rede teme processos judiciais caso esse funcionário ou então clientes saiam feridos. Então teve um vídeo gravado em uma loja dessa mesma rede em São Francisco que circulou pela internet. Então vocês estão vendo aqui, ela mostra um homem enchendo uma sacola de produtos enquanto os seguranças apenas assistem e registram a situação com o celular. O rapaz estava encapuzado e fugiu em uma bicicleta. O segurança não pôde nem encostar no bandido. Ele pega na sacola, mas não no meliante, porque é contra a lei. E isso, infelizmente, é consequência de uma lei que eles conseguiram aprovar lá, Propósito no 47. E a premissa do Propósito no 47 era a libertação imediata de pessoas que estavam presas por delitos pequenos e não violentos. Então essa lei basicamente transformou pequenos delitos de substâncias ilícitas e furtos de objetos e mercadorias avaliados em até $950 em contravenção e não mais crime. O que mais me espanta é que eu fui estudar sobre isso e eu descobri que essa lei foi aprovada com 49% do apoio popular. Então é lógico que isso é mais um incentivo para pessoas com caráter distorcido viverem da forma que quiserem, sem ter que assumir consequências. Porque hoje o que está sendo estimulado em mundo afora é que as pessoas preferem pegar o que você tem do que ter que sair e trabalhar por isso. E essa lei como um todo é um absurdo. E não importa as desculpas em torno dela. Ai, mas as prisões da Califórnia estavam lotadas. E agora, pelo que eu vi nas estatísticas, os cemitérios também. Isso tudo se reverbera em habitantes que estão fugindo de lá. A Califórnia foi o estado que mais perdeu habitantes em 2021, juntamente com Nova York e Illinois. E esses são estados com legislações e legisladores muito parecidos. Inclusive tem um caso aqui que é os gêmeos fronteiristas de Nova York. Vão assistir o caso para vocês verem o que os irmãos fizeram 100 vezes até serem presos. Sem contar um outro problema que se arrasta há muitos anos na Califórnia, que já estou cansado de trazer casos aqui que mostram isso, que é a pena simbólica que esses criminosos recebem por lá, porque se baseiam nas experiências de outras pessoas. Porque fulano foi lá, ele viajou, foi incrível, maravilhoso, olha as fotos, olha os stories, olha os vídeos. Todo mundo aqui do canal sabe que as fotos, os vídeos são lindos. Igual o caso da Gabi Petito, mas olha onde o caso dela foi parar. A vida perfeita na van. Perfeito na internet, porque atrás do celular a história era outra. Tem pessoas que gostam de sentir a adrenalina nas alturas. E você só sente isso quando o risco se torna um processo que vale a pena. Acontece que essa cisura nem sempre reflete a gravidade do perigo. E a intercorrência posterior pode ser catastrófica. De repente eles viram aquele garoto dizendo: eu vou embora, eu vou voltar para minha vida normal, só que eles não podiam mais. Com certeza eles tinham uma noção que aquela vida deles era um buraco negro sem volta. E isso faz sentido com a violência coletiva instantânea que aquele grupo teve para cima do John. E muitas vezes o que está por trás desses estilos de vida perigosos e desproporcionais com a realidade são causas emocionais de pessoas que estão fugindo ou então estão procurando alguma coisa. Pessoas que não se conectam com a sociedade. Então há uma ausência de propósito, falta de sentido na vida, por que eu nasci, o que eu vou fazer, para onde eu vou. São perguntas simples, mas poucos sabem como realmente respondê-las. Responda algumas perguntas comigo. Quantos de vocês já fizeram alguma coisa perigosa? E quando você fez essas ou essa coisa, quantos anos você tinha? Talvez muitos de vocês podem ficar arrepiados só de lembrar alguma circunstância
E pelo menos metade aqui não repetiria nada em hipótese alguma. Porque quando você olha para o quadro com os olhos de hoje, você enxerga todas as possibilidades e desvantagens. E por isso o amadurecimento é uma coisa incrível, porque ele traz consciência e a consciência gera reflexão e a reflexão gera arrependimento e o arrependimento gera sabedoria e a sabedoria gera prudência e a prudência gera força e a força gera coragem para agir nos momentos certos e recuar quando for estratégico. Se você gostou desse vídeo, compartilha, não deixe de conhecer outras plataformas digitais, mas adquira pelo meu site porque você ganha marcadores, um pôster exclusivo e um autógrafo se você quiser. Esse livro conta uma história incrível de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma série de maldições hereditárias enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar se escondendo em sua própria casa. Você também pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram onde você fica atento a todas as novidades do canal e eu também tenho o meu canal de cortes para você conferir as análises individuais dos casos que você mais gostou ou tem interesse em conhecer. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!